Nessa aula vamos entender com mais profundidade sobre PCG, que é geração de conteúdo procedural. Geração procedural não é algo novo, já existe há muitos anos na indústria. Em vez de posicionar meshes ou atores manualmente, você irá popular o mundo utilizando regras. Como por exemplo, nesse tipo de superfície com essa inclinação, com essa densidade, gere árvores com essas variações. Você não constrói ponto por ponto. Você constrói o sistema que constrói. É uma ferramenta pensada para acelerar a criação de ambientes grandes, naturais, orgânicos, onde fazer tudo à mão simplesmente não faz sentido. Vamos entender. Primeiro passo é ativar o plugin. Vai em Edit, Plugins, pesquisar por PCG e ativar. Iniciar e pronto. A ferramenta já passa a fazer parte do seu editor. Depois disso, você pode adicionar um PCG volume na sua cena. Esse volume é onde a mágica acontece. Só posicionar onde quiser gerar conteúdo. Ele é literalmente a área que define onde as regras vão atuar. Na janela dos detalhes, você pode escolher qual gráfico usar. E aqui temos alguns templates iniciais. Vou abrir. E aqui entra o coração do sistema, o gráfico do PCG. É aqui onde criamos o conjunto de regras, decidimos como os pontos são gerados, como são filtrados, transformados e finalmente convertidos em meshes reais dentro do mundo. Vamos entender a lógica desse template. É bem simples. Quando você aplica um gráfico básico, como essa floresta simples que vem de exemplo, e clica em Generate, a Unreal começa a distribuir pontos dentro do volume baseado na superfície detectada, geralmente o landscape. Você pode mover o volume e os pontos irão se ajustar automaticamente. Pode reproduzir o jogo e os meshes permanecerão no mapa. E aqui começa algo mais interessante. Esses mesmos pontos podem servir como base para sistemas de spawn, eventos dinâmicos ou distribuição inteligente de recursos. Ou seja, o mesmo gráfico que constrói um ambiente pode também estruturar o comportamento do jogo. O node inicial Surface Sample obtém informação da superfície e distribui pontos sobre ela. Aqui você controla a quantidade e a extensão do ponto. Se você ativar o debug, você consegue ver os pontos espalhados pelo terreno, com atalho na tecla D. Eles representam os locais onde algo pode nascer. Depois que os pontos são criados, eles passam por transformações. Com esse node você randomiza a escala, rotação e aplica offsets. É aqui onde você evita aquele aspecto artificial repetitivo. Como se trata de natureza, existe sempre uma variação no formato. Então aqui você pode fazer girar no eixo Z e randomizar o tamanho. Evitar as repetições sempre faz o ambiente parecer mais real. Em seguida temos os filtros. Com ele você pode remover os pontos que estejam muito próximos uns dos outros. Pode impedir que rochas se sobreponham e pode fazer com que as árvores não nasçam onde já existe outro tipo de objeto. Esse controle é essencial para manter um ambiente natural e coerente. E outro processo essencial é fazer a diferença. Esse node serve para remover pontos de um conjunto com base em outro. Ele compara dois grupos e elimina aqueles que estão se sobrepondo ou muito próximos do outro conjunto. Por exemplo, aqui está impedindo que rochas não nasçam onde já existem árvores, e aqui embaixo, nessa diferença, impede de gerar grama onde tem rochas e árvores. Diferente do self-pruning, que resolve conflitos dentro do próprio grupo, o difference cria hierarquias entre elementos. É ele que garante que cada objeto respeite o espaço do outro, deixando a distribuição mais organizada e natural. Por fim, esses pontos aprovados chegam no Static Mesh Spawner, ou Actor Spawner, que permite gerar blueprints. É nesse momento que o sistema substitui cada ponto por um mesh real. Você pode usar um único mesh ou vários, criando variações automáticas. E tudo isso continua procedural. Alterei os meshes das rochas. Vou colocar 3 variações de árvores. E 2 variações de grama também.
Se você aumentar o volume, ele recalcula. Se você mudar o terreno, ele recalcula. E se você mudar qualquer parâmetro do gráfico, ele recalcula. Uma coisa importante de entender é que o PCG respeita a superfície. Se você esculpir uma montanha muito inclinada, os objetos vão seguir a forma normal da superfície. Árvores podem acabar inclinadas demais. Para corrigir isso, você pode usar a rotação absoluta no Transform Points. Isso força os objetos a ficarem alinhados ao mundo e não à inclinação do terreno. Pequenos ajustes como esse fazem toda a diferença no resultado final. O mais interessante é que você pode substituir completamente os assets de exemplo pelos seus próprios assets. Por exemplo, escolher esse pack de floresta. Basta trocar os meshes do spawner e ajustar a escala, colisão e variações. Em minutos, com um simples template, transformamos o ambiente completamente. E aqui está o verdadeiro poder do PCG. Você não está só espalhando objetos. Você também pode gerar blueprints e criar sistemas ainda mais inteligentes de distribuição. Isso é só o começo. Nas próximas aulas vamos começar a construir nosso ambiente totalmente procedural. Vamos entender como os gráficos se conectam e como os pontos podem ser filtrados, combinados e controlados com intenção. Inscreva-se e acompanhe. Vamos começar a utilizar PCG para dar vida aos mundos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!